Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis. Graças a Deus, a gente vai continuar o nosso catecismo. A gente está na questão 100, a primeira parte dessa questão, né? Que é que nos proíbe o oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos. Primeira parte. O oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos, proíbe-nos toda a falsidade. Esse quadro, ele está representando a vida, um episódio, né, da vida de José do Egito. E esse acontecimento foi quando os irmãos dele, depois de vendê-lo como escravo, eles começaram a estudar, a pensar uma forma de mentir, de enganar o próprio pai. Então eles vão pegar as roupas do seu irmão, né, José, e vão molhar ela no sangue de um animal, um cabrito. Então eles vão apresentar essa roupa para o pai, né, dizendo: pai, a gente encontrou essa túnica, o que te parece? É de José ou não? E a gente sabe que isso é uma mentira flagrante. Eles estavam mentindo para o próprio pai, olha que coisa feia. Eles estavam fingindo não reconhecer a veste do irmão para forjarem, né, essa falsa inocência, para eles conseguirem afastar deles qualquer tipo de suspeita. Então, Jacó, ele acreditou nisso. Olha, os filhos mentindo para o pai, né? E o pai, inocentemente, ele acredita. Ele viu aquilo e aí ele dá um grito. Uma fera cruel, ela devorou meu filho. E junto, né, a essa dor inconsolável, no rosto do pai, nós podemos ver copiosas lágrimas, né? E a gente pode perceber nesse quadro um contraste entre o semblante do pai e o semblante dos filhos, né? O pai está angustiado e os filhos, né? Eles já têm um outro semblante. É um olhar duro, né? Frio. E no rosto de algum deles, a gente pode perceber vivamente, né? Esculpido, uma espécie de remorso, um horror, né? Pela perversidade cometida. Deus, ele deu para cada um de nós, né? O dom da palavra, né? De comunicarmos. E isso não é para a gente fazer o que a gente quer. Deus, ele nos deu, né, essa capacidade da comunicação, né, para a gente manifestar com sinceridade e verdade os nossos pensamentos. Então, quem não faz isso está pecando contra o oitavo mandamento. Quem jura falso, né, diante do juiz, e quem exprime com palavras e com sinais o contrário do que está pensando. Os lábios da pessoa que mente, né, vão ser abomináveis para Deus, que Deus, né, é a própria verdade. Então aqui a gente tem uma passagem da Sagrada Escritura: vós sois filhos do demônio e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, disse Jesus. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então agora, a segunda parte da questão 100, né, vou ler a pergunta novamente. O que é que nos proíbe o oitavo mandamento? Não levantar falsos testemunhos. Segunda parte. O oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos, proíbe-nos o dano injusto à fama alheia. Nós, homens, recebemos de Deus a vida, né? Mas, talvez, até mais precioso que a própria vida, a gente vai ter um outro bem, um outro tesouro. E o nome desse tesouro, desse bem que Deus deu para nós, né, que pode ser até mais valioso que a vida, é a nossa honra, ou a nossa reputação, né, a nossa imagem. Então, Deus, ele vai proteger esse bem com um dos seus mandamentos. E aqui a gente sabe que é o oitavo, né? E esse mandamento, o que ele vai fazer para proteger a nossa fama, a nossa honra, a nossa reputação? Ele vai proibir a difamação do próximo, mencionando-lhe o nome. Então, como se danifica a fama do próximo? A pessoa pode danificar a fama do próximo, a honra, a reputação, com a maledicência e mais ainda com a calúnia. Então, todas essas coisas são como que uma serpente venenosa, né? E a murmuração, que naquelas conversinhas, né, que isso não pode acontecer entre os católicos, né, corrói na obscuridade
o bom nome dos nossos irmãos. E isso acontece, né? É meio que é semelhante a uma morte, porém uma morte moral. Então, aqui a gente tem uma alegoria da calúnia, né? Então, essa cena, ela tem como fundo o vasto mar, né? À direita, a gente vai ter o tribunal. O juiz aqui está sendo representado pelo rei Midas, que, segundo a mitologia, ele tem essas orelhas, né, de asno, porque ele julgou injustamente uma competição entre deuses. Então aqui a gente tem duas figuras dissimuladas também nessa alegoria, né? A suspeita e a insídia. E o que elas estão fazendo? Elas estão gritando, né? Pérfidas insinuações aos ouvidos, né, do juiz. Para quê? Para desviar o juiz da verdade. Então, no centro do quadro, a gente vai ver a calúnia. Ela está se adiantada, né? E como ela vai estar, a calúnia? Ela está vestida de cores, né? Da inocência, né? Porque a calúnia é sempre inocente, né? Ela sempre tem um ar de boa intenção. E o que ela vai fazer? Ela vai arrastar pelos cabelos o caluniado que implora por piedade. Então, está precedendo a calúnia o rancor. Ele está representado pelo homem, né, de capuz, de aparência sinistra, né? E duas formosas donzelas que estão representando a falsidade vão fazer o quê? Vão coroar de flores essa calúnia, né? Para dar um ar, né, um aspecto gentil, para mais facilmente induzir o juiz a enganos. Olha que coisa feia, como acontece, né? Como foi bem pensada, né, essa obra dessa alegoria referente à calúnia. Então vem afinal uma negra e lívida figura, que é o remorso, que jamais vai deixar de seguir essas pessoas que cometem calúnias, né? E o Espírito Santo diz com verdade, porque sobre o ladrão está a confusão e o arrependimento, mas sobre a língua dobre cai uma nota péssima de infâmia, e o mexeriqueiro granjeia ódio, inimizade e afronta. Então a gente vai para a última questão de hoje, questão 101. O que é que nos ordena o oitavo mandamento? A primeira parte dessa questão 101. O oitavo mandamento nos ordena que digamos oportunamente a verdade. Aqui a gente tem essa bela imagem, né, do et homo. Nós vemos nosso piedoso Jesus, né? Ele está sendo conduzido como um homem mau, né, diante dos juízes, dos tribunais, né, onde se consumam os processos, né, mais iníquos. A gente tem aí falsas testemunhas, insultos, acusações infundadas, ausência da mais elementar legalidade. E apesar de tudo isso, o exemplo que o nosso Senhor nos dá, ele, como nosso divino mestre, ele vai permanecer divinamente calmo, sereno e majestoso. E quando as perguntas são feitas, né, pelos juízes, por curiosidade, nosso Senhor ele simplesmente não responde. E aí, né, quando um dos sumos sacerdotes grita, em nome do Deus vivo, eu te conjuro a declarar se és o Cristo, o Filho de Deus bendito. Nessa hora, né, Jesus sabe que essa resposta que ele pode dar vai custar a própria vida. Mas, para nos ensinar, né, a coragem que a gente deve falar, a gente deve confessar a verdade, quando legitimamente a gente é interrogado, ele vai responder, sim, tu disseste, eu sou. E qual foi a sentença de Nosso Senhor depois disso? É réu de morte. Então, Nosso Senhor depois ele foi conduzido a Pôncio Pilatos, ele foi acusado de rebelião à autoridade romana, porque eles diziam, né, que Nosso Senhor se pretendia fazer rei, né? Eles achavam que seria, entre aspas, né, um rei terreno, mas Pilatos, né, vai interrogar Nosso Senhor. És o rei dos judeus? Nosso Senhor, sim, mas o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos ficou assustado, né? Logo tu és rei?
E nosso Senhor vai afirmar novamente, sim, eu sou rei, para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho à verdade. Então, nessa hora, Pilatos, ele ficou persuadido que Nosso Senhor, de fato, ele era inocente. Não tinha nada a que o acusar. Então, o povo, né, já induzido pelos os adversários de Nosso Senhor, eles já estavam enfurecidos, né? Eles nem se comoveram quando Pilatos apresenta Nosso Senhor flagelado, Nosso Senhor coberto de sangue, coroado de espinhos. Então eles vão gritar a Pilatos: se tu o soltares, és inimigo de César, pois quem se faz rei vai contra o imperador. E aí Pilatos, o que acontece? Infelizmente, por medo, por respeito humano, ele vai pronunciar a sentença. Eu sou a verdade, disse Nosso Senhor. Com seu exemplo, ele nos ensinou a dizer francamente a verdade, e mesmo que para isso seja necessário perder a própria vida. Todo o que está pela verdade ouve a minha voz. Finalizamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.